PWM na prática. Como esse parâmetro pode influenciar o desempenho dos inversores de frequência? Definição de PWM. PWM, Pulse Width Modulation, ou modulação por largura de pulso, é uma técnica que permite o controle da potência aplicada a uma carga através da largura dos pulsos de excitação da sua etapa de potência. Transistores drivers, tiristores, módulos IGBTs e etc. Notem que, quanto mais largo for o pulso de excitação, maior será a potência na carga, e quanto mais estreito, menor será ela. Essa técnica é aplicada em uma infinidade de circuitos e dispositivos, sendo os mais populares as fontes chaveadas e os inversores de frequência. Nas fontes, a frequência de chaveamento PWM é fixa, isto é, determinada no projeto. Já nos inversores, ela pode ser alterada através dos parâmetros do equipamento. Ainda neste assunto, veremos as implicações na performance do inversor em função dessa frequência. Mas como posso obter um circuito PWM? Existem vários circuitos integrados projetados para essa função. Algumas vezes, o próprio processador do equipamento já fornece o sinal PWM. Conforme podemos observar, um amplificador operacional em malha aberta, sem realimentação, compara dois sinais, dente de serra e nível de corrente contínua. Como o sinal dente de serra está aplicado à entrada inversora, enquanto o sinal corrente contínua, aplicado à entrada de referência, tiver amplitude menor que ele, a saída do amplificador operacional será 0 V, limite inferior da fonte de alimentação. Quando o nível de corrente contínua ultrapassar a amplitude do sinal dente de serra, a saída do amplificador operacional será positivo alimentação, limite superior da fonte de alimentação. Controlando a amplitude do nível de corrente contínua, portanto, controlamos também a largura do pulso. Estrutura do inversor de frequência. Agora já temos uma ideia sobre PWM. Vamos a uma breve explanação sobre a estrutura dos inversores de frequência. A etapa de potência é constituída por 6 transistores IGBTs, que normalmente vêm todos integrados em um único módulo. Esses transistores são ativados 3 a 3, de modo a proporcionar a forma de onda ao motor. Através dessa sequência de chaveamento é que podemos converter a tensão contínua presente no barramento de corrente contínua do inversor em uma tensão corrente alternada para o motor. O módulo de lógica de disparo é responsável por esta função. Como já sabemos, a velocidade de um motor de corrente alternada depende da frequência da sua tensão de alimentação. Segundo a fórmula N igual 120 multiplicado por F dividido por P, onde N igual velocidade de rotação em RPM, F igual frequência da tensão de alimentação em Hz, P igual o número de polos do motor. Ora, uma vez que a velocidade é diretamente proporcional à frequência, controlando a frequência com que os IGBTs são disparados, estaremos controlando também a velocidade de rotação do motor. Mas qual é a relação do PWM com tudo isso? Até agora, nenhuma. Porém, para que o torque do motor se mantenha constante, temos que respeitar a curva V/F, tensão sobre frequência. Nos inversores escalares,
quando aumentamos ou diminuímos a frequência da alimentação do motor a fim de variar sua velocidade, temos de aumentar ou diminuir a tensão de alimentação na mesma proporção. Caso contrário, o motor não terá uma variação suave. Isso é o que chamamos de curva V/F. E caso essa razão não permaneça constante, o motor mudará sua velocidade aos trancos. Mas como variar a tensão sobre o motor se ela tem um valor fixo, oriundo da retificação da rede elétrica? Através do PWM. Quando mudamos a velocidade com que os IGBTs são ativados, mudamos, na mesma proporção, a velocidade da rotação do motor. O módulo de controle do inversor, ao fazê-lo, também altera a largura de cada pulso. Assim, com a modulação da largura do pulso, controlamos a tensão aplicada ao motor. Aspectos da frequência PWM em inversores. Conforme já vimos, a frequência de PWM pode ser alterada através de um parâmetro de inversor. Valores típicos estão na faixa 2,5 kHz a 15 kHz. Mas qual o melhor valor a ser usado? Esse é um assunto polêmico, visto que não há nenhuma norma específica de padronização. Portanto, o valor ideal dependerá de cada aplicação. A seguir, falaremos sobre os 4 principais aspectos a serem considerados na escolha da frequência de PWM: ruído, vibração, rendimento e corrente nos mancais. Ruído. Quando acionamos um motor de corrente alternada através de um inversor de frequência, logo notamos um ruído sonoro característico do motor. Isso ocorre devido às harmônicas da tensão fornecida ao motor pelo inversor. Quando aumentamos a frequência de PWM para valores acima de 10 kHz, notamos uma melhora significativa. Isso se deve ao fato de que, em alta frequência, a forma de onda sintetizada pelo inversor aproxima-se mais de uma onda senoidal. Isso significa que quanto maior a frequência de PWM, mais silencioso roda o motor? Sim, mas estamos falando de ruído sonoro. Infelizmente, ao aumentarmos a frequência de PWM, diminuímos o ruído sonoro, porém, aumentamos o ruído eletromagnético, ou M. Muitas vezes, a M pode causar mau funcionamento na máquina onde o inversor está, ou até em sistemas próximos a ele,